Junho é um período muito especial do ano quando podemos ver a crescente abundância de todas essas plantações de primavera e quero compartilhá-las com você neste tour, que na verdade é apenas metade do jardim, porque o jardim ficou realmente bastante grande agora. E faremos um segundo tour em 2 ou 3 semanas da parte que vimos da última vez. E olhe para isso, isso é uma das belas partes do início do verão frutífero. E isso é uma taburi que você precisa deixar ficar realmente escuro para que realmente ganhe um pouco de doçura. Ainda está bem azedo, o sabor é tão completo. Vou compartilhar com Nicola, que está filmando porque é seu aniversário hoje. E ela veio cedo para fazer este vídeo. Este taburi está apenas no seu terceiro verão. Plantei-o em fevereiro de 2023. No ano passado, tivemos uma quantidade razoável de frutas, mas nada como essa abundância. É maravilhoso. Ainda temos bastante colheita pela frente. E a outra coisa linda que é única nesta época do ano, bem, não exatamente única, mas é muito especial em junho, são as flores, tantas flores como a ervilha de cheiro. Por ser da família das ervilhas, é uma planta de crescimento precoce. Semeada em dezembro, plantada em março e coberta com manta. E já tivemos muitas ervilhas doces e, na verdade, estou fazendo um pouco de poda lateral para manter os líderes principais e dessa maneira você obtém hastes mais longas nelas em vez de menos, mas hastes mais curtas. E você pode ver mais sobre isso em um vídeo que filmamos aqui recentemente, publicado há alguns dias, O Pequeno Jardim, que é sobre aquele pequeno jardim ali, em oposição ao jardim maior aqui, que é apenas meio acre, 1.700 metros quadrados de área cultivada, tudo sem escavação e multicultivo, cultivo contínuo. Então, mesmo que estejamos em meados de junho, parece primavera e há brássicas, repolhos, couve, cala e cebolinhas ainda para plantar, plantio repetido, plantio sucessivo, muita alface, porque meu principal negócio é vender sacos de folhas de salada. E então, na própria estufa, nós temos, novamente, em solo sem escavação. Isso é esterco de vaca, na verdade, aqui em cima, sem alimentos ou fertilizantes. Tomates, cordão. E olha esses melões, uma abundância incrível. Bem, não para colher ainda, mas o crescimento inicial parece bem forte. Esta é a maior que vou te mostrar, uma variedade chamada Málaga. E todos os melões que eu semeei 28 de março e em células de módulo, coloque-os em vasos de 7 centímetros plantados no início de maio, quando não há mais risco de geada. Embora a geada não entre muito aqui, alguns deles são menores porque eu os cortei em vasos por mais tempo e os plantei mais tarde para tentar fazer uma sucessão. Esta é uma planta de bucha ou lufa, eu realmente gosto delas. Muito bom para coçar as costas. E o manjericão aqui tem sido bom. Estamos apenas começando a colher o manjericão grego, que é diferente. Então são muitas folhas finas. É bom para misturar salada, é para isso que estou usando. Isso é depois que foi cortado. Faça cortes repetidos a cada 2 ou 3 semanas. E este é um clima temperado, então não é continental. Não estamos super quentes durante o dia. Hoje pode ser um dos dias mais quentes, que seria talvez 24 graus Celsius, 75 Fahrenheit. Você pode pensar que são temperaturas de primavera, mas é por isso que estou cultivando melões e tomates sob cobertura. E na verdade podemos dar uma olhada na estufa. Também tenho um pequeno problema para mostrar a vocês e gostaria de saber se alguém tem ideia sobre isso. Os tomates estão ótimos. Uma coisa que é interessante é a cor diferente. Verde mais escuro aqui e mais claro ali. É esterco de cavalo do canteiro quente do ano passado. Isso é composto caseiro. Os tomates bife são mais lentos para crescer devido às suas variedades e possuem folhas um pouco mais claras, mas não tão claras assim. Não digo que é um problema, apenas estou intrigado com a diferença. Estamos sempre aprendendo. Novamente, é tudo apenas cobertura morta e sem alimentação. Eu não alimento os tomates. Eu os alimentaria em recipientes, mas não no solo. É aqui que de repente surge meu problema. Ontem anotei e pensei, o que está acontecendo? Alguns dos pepinos, você pode ver como geralmente eles parecem bastante saudáveis, mas olhe para isso. Eles estão aqui. Este é o mais gráfico. Isso já ocorreu comigo antes, mas só em algumas plantas e normalmente após um dia muito quente.
Então pensei que está lutando para obter umidade suficiente, a ponta está queimando, como queima de ponta na alface. Mas ontem e nos dias anteriores não estavam quentes, estavam bastante cinzentos. Então por que isso está acontecendo de repente agora? E aqui em cima é provavelmente o pior exemplo. O que eu descobri antes é que se eu tirar essa parte de cima, parece terrível fazer isso. Então eu tiraria o pepino e esperaria o broto lateral crescer, mas até ele parece fraco. Há algo acontecendo aqui e preciso descobrir porque adoro cultivar pepinos, uma cultura importante para mim. Mencionarei rapidamente os pulgões, muitas pessoas me perguntam sobre isso. Essas berinjelas têm alguns pulgões e nós temos borrifado eles, mas na verdade na folha mais distante ali você pode ver uma joaninha e isso é sempre um bom sinal. No meio de junho, os predadores começam a chegar. Sempre há um período em que os pulgões parecem dominar, mas isso significa que há comida suficiente para todas as joaninhas, especialmente as larvas. Adam colocou alguns extras que encontrou no rúculo selvagem. E na primavera, início do verão, você começa a ver esse maravilhoso equilíbrio acontecendo. E então aqui, a outra bela colheita de junho está aguardando uma ação dos couve-flores. E alguns de vocês podem ter visto problemas com couve-flores de inverno no pequeno jardim, algo incomum. Mas veja, isto é semeado na primavera. Isso foi semeado no final de fevereiro, transplantado aqui no final de março com cobertura de lã e estão começando a acontecer. Esse é apenas o segundo que ficará pronto. Colhi um. Fico feliz quando informam o período de colheita. É um híbrido F1 branco XL. Estou intrigado que eles estão fazendo isso, mas é bom porque você não quer todos de uma vez. Tenho alguns brancos, os roxos vêm um pouco depois. E aqui temos brócolis ou calabrese. Esse é o grande tipo de maratona. E eles provavelmente chegarão em cerca de uma semana e tendem a chegar todos de uma vez. Para manter as plantas saudáveis, eu retiro as folhas inferiores desta forma. Por exemplo, você pode ver a diferença na cor, textura e danos da folha. As folhas inferiores são as mais visadas por lesmas e pragas. Mantendo tudo arrumado assim, reduzo a quantidade de lesmas. Também estou reduzindo o número de lesmas por não ter lados de madeira nas camas, mantendo a grama bem aparada, borda arrumada, a limpeza geral realmente ajuda. Então você pode ter confiança de que os plantios sucessivos vão ter sucesso. Vamos dar uma olhada nesta área aqui. É cerca de 1/4 de acre, não exatamente, 600 metros quadrados. Quando comprei este campo há 4 anos, estava cheio de convólvulos, um tipo de trepadeira. Agora mal tem, mas conseguimos através de cobertura morta e persistência. Portanto, a remoção regular dos novos brotos de convólvulos, uma erva perene, é o caminho a seguir. Você tem que ficar em cima disso no primeiro ano ou 2 anos, no caso do convólvulos, porque ele continua voltando. Mas não desista, de repente ele desaparece e começa a crescer. Você o desgastou? E então você tem um terreno limpo. E quando você tem um terreno limpo assim, sabe, você pode brincar mais e a jardinagem é divertida. Então aqui acabamos de terminar com as favas. Para caules cortados rente ao solo ou com raízes expostas, torça-as para removê-las. Ao limpar, prefiro torcer em vez de puxar para não perturbar muito o solo. Isso está pronto agora, sem mais trabalho para plantar. Segunda planta. Então isso poderia ser repolho, couve de Bruxelas, por exemplo, algumas dessas plantas que tenho na estufa. Essas ervilhas veremos mais das que estão sendo colhidas lá em cima, mas essas eu não estou colhendo e todas serão para semente. Isso é algo para se refletir nesta época do ano? Apenas reservando algumas plantas que você não colhe para semente. As batatas aqui nós amontoamos, mas com composto. Isso é, na verdade, composto de cogumelos e colocando uma boa quantidade. Você pode jogá-lo por cima ou colocá-lo no meio e espalhar. Isso significa que as batatas não ficam verdes e se desenvolvem bastante perto da superfície sem necessidade de escavação. As raízes vão fundo, mas as batatas ficam mais na superfície. Temos a Jessie, uma boa batata para salada, e a Charlotte, ambas segundas precoces, que serão colhidas provavelmente no dia 25 de julho ou antes, dando tempo para plantar mais. De agora em diante, foque na sucessão, mas não deixe de cultivar plantas. Esta é outra maravilhosa colheita de junho, ervilhas. E vou ver se consigo encontrar uma boa para colher.
Hurst Green Shaft é minha variedade favorita pelo comprimento da vagem e por quão cheias elas ficam. Frequentemente estamos conseguindo 10 ervilhas por vagem. Na verdade tem mais que isso, são 8 aqui e 12 nessa outra. Isso está quebrando recordes. Sim, estamos tendo uma primavera fantástica e abundante, em parte graças ao clima incrível, onde o sol tem sido abundante. E eu acho que também pelo trabalho energético que estou fazendo. Eu publiquei um livro sobre isso nesta primavera, Novas Energias, e são maneiras que você pode fazer de forma muito simples e barata para tornar seu terreno mais abundante. E sim, mais tomates. Aqui eu posso mostrar um bom pequeno exemplo de interplantação. Então isso é um lariate que não está no chão há muito tempo, foi semeado por volta do 20º. Em março, consegui pegar 2 dias antes da lua cheia, uma data ótima. Passamos por isso, mas na lua crescente descobri que as plantas crescem mais fortes. Interplantado com alhos poró, então alhos poró semeados em múltiplos, eles entraram realmente pequenos. Eles eram minúsculos quando entraram. O aiporrábano tinha cerca de 6 semanas de idade. Vou tirar essa cobertura agora porque não regamos recentemente, mas choveu um pouco e nem toda a umidade passa por coberturas como essa, chamada thermocrop. É um tipo de malha que cobre o aiporrábano quando pequeno para protegê-lo de danos causados por pulgões. E tem a mosca minadora das folhas de alho poró, mas devemos estar livres disso agora até o outono. Então, vou manter a cobertura fora até talvez outubro. Vamos ver, porque essas cebolas, essas foram cobertas como cebolas semeadas em múltiplos. Meu Deus, elas estão tão bem e fortes. 2, 3 ou 4 em um aglomerado. Plantadas a aproximadamente 30 centímetros. E essas foram cobertas com lã bem por cima, empurrando-a para cima como uma bolha. E isso foi até o dia 30 de maio. Então isso foi apenas 12 dias atrás. A cobertura saiu e tudo acima dos níveis de lã é novo crescimento. Sim, é isso que as cebolas estão fazendo nesta época do ano, junho e até o solstício. Elas estão apenas brotando folhas. Portanto, quanto mais cedo você plantar as cebolas, maior será a colheita. Ainda tenho cobertura sobre a acelga. Já colhemos uma vez até agora. Estou preocupado com a quantidade de coelhos que temos por aqui. Veremos um pouco de como eles comem. Adoram beterraba e folhas de acelga. E eu poderia tirá-lo agora, pois tem muita acelga sob essa cobertura, então posso me dar ao luxo de perder um pouco. E, na verdade, tivemos um bom exemplo de Adam ajudando. Ele veio aqui com sua arma, né? Ele tem uma licença de espingarda. E ele disse, de uma maneira muito casual, ele disse, sim, eu atirei em 2 coelhos com uma bala. Na última sexta-feira, ele atirou em 2 coelhos e um pombo. Então, sabe, nós estamos meio que mantendo o controle, ou ele está, para ser preciso. Aspargos, esqueci de colher isso esta manhã. Bem, eu estava com muita pressa e pensei que era uma oportunidade para mostrar como eu colho. Não é clássico, mas funciona e é rápido. E esta é uma variedade chamada Ariane, que eu semeei a partir de sementes em fevereiro de 2022. Então isso foi há 3 anos e 4 meses atrás e plantado aqui em junho de 2022. Isso eu vou fazer minha última escolha, porque as plantas ainda são bem jovens e poderiam crescer assim. Isso foi plantado 1 ano depois, essa é a Mary Washington. Ao deixar as samambaias crescerem, elas formam essas maravilhas e a energia das folhas nutre as raízes. Então, a maioria dos aspargos, que são um pouco mais velhos, param de ser colhidos no solstício, 21 de junho, que está a apenas 10 dias de distância. Como isso aconteceu? É tão rápido. Favas, eu ia pôr essas na sombra? Então, eu fui tão abundante nesta primavera, e esses em particular, talvez tenha a ver com a facélia, que eram apenas plantas aleatórias que sobraram do adubo verde do ano passado. Pensei em deixá-las crescer. É uma planta que atrai abelhas e polinizadores para as favas. Mas você pode ver que há uma abundância realmente forte aqui. Nós colhemos um pouco delas e, na verdade, não as regamos o suficiente. Eu diria, e é aí que você começa a ver manchas de chocolate. Mas é principalmente nas folhas mais velhas, então geralmente não me preocupo muito com isso, sabe? Eu realmente gosto de feijões, acho que eles têm uma má impressão injusta. Quando eles ficam realmente maduros assim, as pessoas dizem que são duros, na verdade não são nada. Ontem eu colhi alguns
e os cozinhei por apenas 5 minutos, quase cozidos no vapor por até 4 minutos, com um pouco de hortelã, e então fica tão macio e realmente bastante carnudo de uma maneira agradável. Vamos dar uma olhada rápida na pilha de compostagem que está aqui perto. Quero te mostrar um bom exemplo de verde e marrom. Nesta época do ano há muito verde. Aqui temos grama que foi cortada ontem e já está bem quente. Mas em vez de apenas carregar com muitos, talvez faça uma camada de até 10 centímetros, 4 polegadas. E então isso é peneirado, um chip de madeira de 1 ano. Na verdade, nem mesmo um de 9 meses. Não quero os pedaços grandes de madeira porque eles não se decompõem no ciclo de compostagem. Prefiro apenas os pedaços menores, já meio apodrecidos. Essa é a sua mistura de verde e marrom. Fique atento para um vídeo sobre compostagem que provavelmente será lançado na próxima semana no meu canal. Foi aqui que tive um problema com um composto que comprei. Era chamado de esterco de vaca. É um tipo estranho de esterco de vaca, ao meu ver, pois as vacas ficam acomodadas em madeira. Isso reduz a nutrição, como estou descobrindo agora. Ainda há bastante madeira não decomposta lá. Está tudo bem, especialmente a longo prazo. O problema que tenho enfrentado é a intoxicação de algumas plantas por pirólido, um herbicida aminoparalítico. Assim você pode mitigar caso isso aconteça com você. A luz do sol dissipa essa coisa horrível e o milho doce resiste a isso, então eu sei que estou seguro lá com esse plantio. Nas bordas, tenho plantas mais suscetíveis, como essa pimenta um pouco amarela, mas pode ser apenas falta de calor, já que não temos tido temperaturas tão quentes recentemente. E essas plantas parecem bem. Então, as calêndulas, se fosse uma infestação realmente forte, estariam sofrendo. Estou encorajado pelo que estou vendo, é uma dose leve. E até mesmo bem ali é uma planta de tomate, e elas são muito suscetíveis. Além da planta de tomate, é possível ver uma entrega recente de 4 metros cúbicos de composto de cogumelo. Isso dá uma ideia. Estou comprando algum composto e estou usando cerca de 60% do que uso é caseiro, e os outros 40% estou comprando principalmente esterco animal e composto de cogumelo. Acho principalmente confiável. Esta cama alta é a única que você pode chamar de camas elevadas em home acres, e eu a criei inicialmente para ver se o cultivo de cenouras em altura reduziria a mosca da raiz da cenoura. E eu tive ótimas cenouras aqui até 23 de junho. Não havia mosca da raiz nas plantas nem no jardim. Foi uma temporada com poucas moscas. Eu ainda não sei, no ano passado tentei novamente e todas as mudas de cenoura foram comidas por lesmas. Decidi plantar batatas este ano, mas também farei um plantio tardio de cenouras. Estamos enfrentando problemas com a mosca da raiz da cenoura em outubro, devido ao plantio de verão. Agora é um ótimo momento para semear cenouras. Mas sim, vamos ver. A colheita de alho não está ficando pronta. E muitas vezes eu descubro que posso puxá-los assim porque o caule ainda está bem fresco e verde. Não acredito que você tenha que esperar as partes de cima amarelarem. Temos ferrugem aqui, isso é outra história, mas não é nada tão ruim quanto foi nos anos anteriores. Pode-se notar que o alho está bem maior em comparação ao ano anterior. Os bulbos estão inchando, mas provavelmente precisaria de mais uma semana. Existem opções com o alho. Não deixa ao sol. Então você faz algo assim e apenas coloca em local coberto, protegido do sol para evitar danos. Então, sabe, isso vai ser limpo antes do solstício e há uma chance de, novamente, poder ser brássicas, poder ser saladas, poder ser aipo. Existem tantas novas plantas pelas quais você pode optar. Enquanto algo como esse isso é uma planta de uma estação, uma planta de uma temporada inteira a mais. Apesar de terem ido apenas em meados de maio, são abóboras de inverno de vários tipos. Marina de Chioggia está toda nessa cama e Crown Prince aqui, por exemplo. E esses devem estar prontos para colheita no final de setembro, início de outubro. Então, adicionamos um pouco de composto novo ao redor, não por preferência, mas para usar o antigo composto de cogumelo antes da chegada do novo lote. Há duas plantas incríveis ao meu redor e vou mencionar esta primeiro. Olhe para esses kohlrabis.
Este caso em particular é muito interessante, mostrando como a semeadura múltipla nem sempre é uma boa ideia com frio. Aquele não está fazendo isso, então eu torceria isso enquanto o grande certamente está pronto. Ela quer colher logo, pois se deixá-los por muito tempo em junho, podem ficar um pouco lenhosos. E começam a subir um pouco, né? O que acontece às vezes, felizmente com poucos deles, mas novamente não tenho certeza do motivo. As coisas nem sempre são perfeitas e está tudo bem conviver com isso. Se a maioria das suas plantas está crescendo bem, você está indo bem. Os vegetais são plantas desafiadoras, mas olhe a força do crescimento aqui. Muitas pessoas no meu dia aberto comentaram que quando veem plantas grandes assim em outros jardins, costuma haver muitas folhas amarelas na parte inferior. Essas não têm isso, em parte por questão de energia, em parte por conseguirem tudo isso sem cavar composto de cobertura morta. É uma variedade chamada Tall Sugar que infelizmente não está mais disponível para compra. Por isso estou guardando minha semente anualmente. Se você vier ao meu dia aberto no dia 6 de setembro, terei algumas sementes que posso compartilhar. Não posso vender sementes devido aos inúmeros obstáculos envolvidos no processo. Normalmente guardo muitas sementes desta, tanto para compartilhar quanto por precaução, para ter uma boa quantidade. Eles são muito altos e vigorosos e precisamos passar uma corda ao longo deste lado. O vento predominante vem do sudoeste. E sim, mantenha-os eretos, porque agora que estão começando a frutificar, na verdade, se voltarmos um pouco, eu só queria mostrar o exemplo de como eles produzem, porque é um pouco incomum. Às vezes é chamado de mojito, mas não é realmente, porque no verdadeiro mojito você não deixa os ingredientes engordarem. Então este aqui, olha que isso, tem ervilhas bonitas nele, isso está certo, você pode deixá-los engordar. Mas e se você cortar as pontas da vagem assim? Eu vou comer isso, desculpe o barulho, porque enquanto estou fazendo isso, podemos dar uma olhada em... Damos contato com coelhos? Sim, por favor, me desculpe. Então é isso, é o que eu puxei este canto da cobertura de lã alguns dias atrás e na manhã seguinte foi isso que eu vi. Então eu pensei, bem, vou manter isso. Na verdade, a beterraba não precisa de cobertura nesta época do ano. Então, estou pensando em tirar. A vantagem de não ter coberturas é que você pode ver mais facilmente as ervas daninhas e as plantas recebem luz plena. Sob a cobertura, eles não recebem, mas não importou, temos tanta luz e as coberturas também são boas contra insetos. Então, se são vegetais como essas brássicas, sempre brássicas, no verão sofrem tanto dano de insetos. E é por isso que eu coloquei uma cobertura nessas que plantamos. Eu plantei com o grupo do curso, na verdade, no dia 25 de maio. Então, isso não é muito mais do que 2 semanas atrás. E eles tiveram um fleece apenas sentado em cima durante os primeiros 10 dias e no domingo nós o tiramos. Tivemos muitos dentes de leão surgindo nesta época do ano. Curiosamente, não estou vendo agora, mas geralmente vejo mudas de dente de leão por toda parte, porque essa área selvagem cresce muito. Então hoje é um dia para capinar e também mudas de ranúnculo. Tem um pouco de ranúnculo e dente de leão e ranúnculo são as 2 principais ervas daninhas aqui. E aquele, se você fosse preciso o suficiente ao capinar, poderia desalojar o mato o suficiente para que ele fique na superfície e seque ao sol. Este seria o momento perfeito para fazer isso. Na verdade, Adam vai pegar a enxada agora e espero poder me juntar a ele também. Então, aqui temos algumas ervilhas que eram para brotos. Então, estou cultivando ervilhas para brotos, que é onde você pega essa parte, às vezes tira isso. Isso pode ser ótimo para comer na salada. E os girassóis nesta extremidade, sim, você pode ver como eles são fortes. Isso é de uma semeadura muito precoce. Bem, não, na verdade não foi tão cedo. Foi em meados de abril, meu período normal. Desculpe, começo de abril. Minha ideia é colocá-los para fora após a última geada. Quero uma bela avenida olhando para esta borda gramada, que mantemos cortando a grama ao longo da borda a cada 3 ou 4 semanas. Isso criará uma bela vista. Estou realmente impressionado com a forma como esses girassóis sobreviveram, pois foram plantados no solo como pequenas plantas antes da nossa última geada. Tivemos uma geada no dia 6 de maio.
Foi uma geada bastante forte e eles sobreviveram. Então são mais resistentes do que, digamos, os tomates. Eles não gostam de congelar, mas aguentam um pouco de geada. Aqui em cima poderíamos encerrar o vídeo de forma diferente devido à construção que está ocorrendo. E eu também posso mostrar a você esta borda de Homeacres, onde na verdade eu tenho que mencionar o lago. Muitas pessoas me perguntam sobre o lago, se tem água nele. Aí está a resposta. Penso em mantê-lo como um recurso úmido seco. Você pode ver as lindas flores silvestres agora, pois está vazio há cerca de 2 meses. Você verá o porquê em breve. Temos belas flores silvestres ao redor da borda. E esses são os salgueiros que Adam plantou. Eles estão crescendo a partir de apenas galhos. Propagar o salgueiro é muito fácil. Basta colocá-lo no chão e ele se transforma em uma árvore. E é uma que cresce bastante rápido. Aqui temos, você pode ver o perfil da Serra do Faz Tudo. Porque por acaso ontem estava sendo instalado um cabo de internet aqui. Eles têm uma broca que empurra isso pelo solo até essa profundidade. Não chega a 1 metro sem ter que cavar a trincheira. Cavaram isso para desviar uma linha até minha casa. O solo superficial com torrões é bem escuro e bonito. Então, conforme descemos, fica cada vez mais claro. E perto do final você pode ver a argila. É um tipo de argila com muitas pedras. O lago não funcionou devido a algumas razões. Agora percebo que é chamado de rocha de lama arenosa. A argila é sólida o suficiente, mas ainda permite que a água drene devido à presença de pedras. É prejudicial para um lago, mas benéfico para a agricultura, pois evita o encharcamento excessivo do solo durante o inverno. Apesar da muita chuva, no ano passado tivemos 45 polegadas com cerca de 1.200 milímetros. Por fim, temos uma bela alameda de bétulas prateadas plantadas há 3 anos como pequenas mudas. Elas têm colares na base apenas para impedir que os coelhos circulem, o que pode matar a árvore. Então, vou mantê-los por mais um tempo. E então, no extremo distante há avelãs para eventual corte de rebentos. Espero que tenha gostado deste pequeno passeio. Você também pode ver todas as belas flores silvestres que alguns poderiam chamar de ervas daninhas. Ervas daninhas e flores silvestres, um equilíbrio entre ambas.